Graça e paz, queridos. A graça do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Amém? Hoje vamos falar em um texto e lembrar um ditado para os irmãos que as coisas mudam, né? Então, tem um ditado que diz que madeiro, né? O pau, a madeira que nasce torta, morre torta. Imagina um arbustozinho crescendo, se ele crescer com defeito, ele vai ganhar corpo, crescer, engrossar e vai continuar torto, né? Esse é o ditado que só serve mesmo para madeira, porque para o ser humano não serve. Eu vou mostrar isso para os irmãos hoje, que esse ditado é muito usado para mostrar que a pessoa às vezes leva uma vida errada, isso aí não tem conserto, né? Principalmente quando a pessoa não é cristã, não é servo de Deus, e quando vem para a presença do Senhor, né, eles tentam acusar de todas as formas e tentar relembrar o passado daquela pessoa e mostrar, ele está lá, mas está fazendo de bobo, é hipócrita, né? Está com hipocrisia na igreja. Tem um amigo que, contando um dia que ele leu, o camarada falou com um pastor assim: eu não vou para a igreja não, porque na igreja tem muita gente hipócrita. Tem, todo lugar tem. Tem pessoas fingindo, Jesus só tem um joio também. Mas, você vai generalizar, né? Então ele falou com ele: eu não vou para a igreja não, porque na igreja tem muita gente hipócrita. Ele: é por isso mesmo, venha, sempre cabe mais um. Ou seja, aquela pessoa que estava falando que os outros eram hipócritas, ele também estava sendo hipócrita. Ele está dizendo que ele é melhor do que os outros também, né? Então, nós vamos ler alguns textos hoje, queridos, mostrando que a madeira que nasce torta tem um carpinteiro que endireita, chama-se Jesus Cristo. Ele conserta qualquer madeira, ele conserta qualquer vaso de barro, né? Assim como ele fez o homem do barro, ele conserta o barro, ele conserta a madeira, ele conserta o aço. Ele faz o que ele quiser. Amém? Oremos. Deus Santo, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus pelas maravilhas do Senhor em nossas vidas, Pai. Ó Deus, pela misericórdia que o Senhor tem tido, ó Deus, com cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, abrindo o nosso entendimento, ó Deus, para entender, ó Pai, que o Senhor é aquele que cria e é aquele que conserta aquilo também que estiver errado, Pai. Ó Deus, aquele que tiver saído dos teus caminhos, o Senhor traz de volta, Pai. Ó Deus, vem falar conosco através da tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém? Então, em 1 Reis, capítulo 8, verso 46, diz que não há ninguém que não peque. Ninguém. A palavra de Deus diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós. O único, chama-se Jesus Cristo, mais ninguém. Nenhum antes dele, nenhum depois dele, nenhum parente dele, nenhum filho. Todos nós somos pecadores, né? A gente não pode nos manter no pecado, né? Que o Senhor nos purifique, nos abençoe a cada dia. Então, esse ditado diz que madeira que nasce torta, morre torta. Não, é mentira. Só se ele quiser. Você só vai morrer no erro se você quiser persistir no erro. Se você não buscar o Salvador. E nós vamos ver alguns casos, queridos, que a Bíblia mostra isso, né? Essa mudança. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo, né? O nome dele não mudou não, né? Ele continua chamando Saulo, só que ele preferia ser chamado Paulo, né? Como se fosse um apelido, quer dizer pequeno. Ou seja, que ele se achava tão grande, mas diante de Jesus, ele prefere que ele seja chamado de pequeno, Paulo, né? Então, essa conversão de Saulo diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo,
porque me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E ele disse, levanta, entra na cidade e será dito o que te convém fazer. Amém? Quando aquela madeira que nasceu torta encontra com a luz, encontra com Jesus, ele se endireita. Né? Saulo era um homem religioso, ele tinha uma religião, né? E para ele ser salvo, ele saiu daquela religião. Ele achava que a religião, por ser uma religião grande, uma religião forte, tinha lá os sacerdotes, todos poderosos, né? Era considerado como quase uma divindade, né? O que eles falavam não podia ser questionado, virava um dogma. Né? Ai daquele que tocasse no ungido do Senhor, né? Era assim, né? Sim, sacerdotes lá no passado, né? Deus mandou que ungissem sacerdotes para servir a Deus, mas era para servir a Deus. E aquela religião se perdeu, né? As pessoas passaram a entrar nela por orgulho, por poder, por política, e foi cada vez se deteriorando mais, se afastando mais de Deus, e por resto eles já estavam pecando e cometendo adultérios de todas as formas, e idolatrias, né? E aí tinha aquela fachada de religião na frente, de santidade, mas no fundo eles não ajudavam ninguém, não faziam nada para ninguém, e Jesus veio condenando tudo aquilo, né? Inclusive José, Maria, Pedro, João, todos eles eram judeus, né? Estavam no lugar errado, porque quando a igreja vem se formando, Jesus vem edificando a sua igreja, as pessoas vão saindo daquele erro e vindo, né, para a verdadeira fé, né? Não só uma religião, uma verdadeira fé. A palavra religião quer dizer, vem do latim religare, ligar de novo. Então, a religião, a nossa fé, é para nos ligar novamente a Deus. Porque o povo foi se desligando. Né? Se desligou lá com Adão, Deus colocou toda a simbologia do sacerdócio para religar de novo, né? Ligar de novo, religar o homem a Deus. E o homem vai se perdendo de novo, Jesus vem, forma a sua igreja, e aí sim se liga a Deus completamente, porque o homem não conseguia ir ao céu, então os céus veio ao homem, Jesus veio à terra. Ele se fez homem, se fez filhos de homens, para que nós nos fizéssemos filhos de Deus. Então, Saulo vai e tem esse encontro com Jesus e ele se endireita. E depois de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Há uma mulher na Bíblia também, em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 fala de Raabe. E enviou, capítulo 2, verso 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens para Sitim, a espiar secretamente, dizendo, anda e observa a terra de Jericó, né? Porque eles iam atravessar o Jordão, eles iam invadir aquela cidade, ia dominar toda a região que ali eles iam habitar, que era a promessa de Deus para eles, né, sob o comando de Josué. Então eles foram espiar a terra para ver como que eles iam invadir, como que eles iam vencer, e entraram na casa de uma mulher, de uma prostituta. Essa mulher morava sobre os muros da cidade havia um muro, depois terra, depois outro muro, então tudo aquilo formava um grande muro, que ali podia passar pessoas ali em cima, construir casas ali em cima, né? Um lugar alto de lá fora da cidade. E essa mulher era uma mulher prostituta, que a Bíblia diz. Então uma mulher que não está vida toda errada, o que haveria de bom nisso? Né? Mas aquela mulher, através daquela mulher, Deus usou aqueles homens para poder salvar a cidade. Ela deu proteção aos espias, os escondeu ali para que eles não fossem mortos pelo povo, né, dela ali, que era o povo inimigo do povo de Deus. E eles falaram, olha, se você nos guardar, nos proteger aqui, né, nós vamos livrar a sua família. Ali um símbolo da misericórdia de Deus, quando você faz o bem e começa a buscar o certo,
e Deus te protege, te guarda e você vem para Ele. E no capítulo 6, no verso 22, diz assim: E Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entra na casa desta mulher prostituta e tira de lá ela com tudo que tiver, como vocês juraram a ela. Então eles juraram a ela que eles iam livrar toda a família dela, pai, mãe, parentes, todos, por amor a ela, pelo bem tão grande que ela fez. Se não fosse por ela ali, né, Deus haveria de uma outra forma, mas por ela ali, eles foram salvos e espiaram a terra e viram que havia jeito de guerrear e venceram. E, pastor César, quem é essa mulher? Raabe. Quem é essa mulher? Essa mulher, querido, ela é parente de Maria, parente de Jesus humanamente falando, porque Jesus ele é o Filho de Deus, ele simplesmente tomou a forma humana e veio, né, tomou forma física, mas ele é anterior a tudo, ele não é nessa linhagem de descendência assim, mas humanamente sim. Então ela era, né, tataravó, alguma coisa de Maria, ela era, né, a parente lá ancestral de Davi, do rei Davi, era uma mulher prostituta. E o que eu quero dizer para os irmãos é, como eu disse sobre a madeira que nasce torta, morre torta, não, essa mulher se endireitou também. Mas o que tem a ver o caso deles para nós? Para você também, para mim também. Eu nasci torto. Nasci numa vida sem Deus, conhecia de ouvir falar, né? Meus pais não eram crentes, conhecia um pouco da Bíblia, de ouvir falar, e um dia eu tive um encontro com o Senhor também. E a gente muda, né? Para Deus ter uma metanoia, mudança de mentalidade. Aí você muda todo o seu comportamento. Ah, mas você é pecador? Sim, a Bíblia diz que não há ninguém que não peque. O único que não conheceu o pecado se tornou pecador por nós, que é Jesus. Assumiu os nossos pecados. Então, ainda que você tenhamos erros, né, nós temos que buscar esse carpinteiro, esse que conserta qualquer madeira, esse que coloca de novo na linha reta, que acerta, que tira todo o seu pecado e coloca no caminho reto. Então essa mulher também, né, se colocou no caminho reto, porque ela teve um encontro realmente com Deus. Ela reconheceu que aquele era um povo escolhido de Deus, que através daquele povo Deus abençoaria nações, e chegou até nós, né? Toda aquela palavra que foi pregada chegou até nós, escrita, falada, né? E hoje temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos colocar nesse caminho reto. Então, queridos, qualquer coisa que a gente tenha feito no passado, qualquer coisa que você talvez ainda esteja fazendo, você pensa assim, ah, eu não tenho jeito. Eu te digo que eu pensava assim também. Aqueles que pregaram para mim, e às vezes eu chegava e estava vendo a pessoa ali, né, lendo a palavra e questionava, como é que você tem essa paz, como é que você consegue ter isso? E a pessoa falava, escuta aqui, escuta um louvor, leia a Bíblia, você vai entender como é que eu tenho essa paz. E aquilo me incomodava, porque eu ouvia os segundinhos, ele já não conseguia mais ouvir, porque eu não tinha paciência, porque Satanás, irmãos, ele tira toda a sua paciência para ouvir a palavra, para ouvir um louvor, para se acalmar, para poder ouvir a Deus. Deus fala no silêncio. Deus não fala no estrondo. Deus não fala na bagunça. Deus não fala lá na discoteca. Deus não fala na arruaça, né? No tumulto, no desespero de espírito. Mas Deus te fala quando você para e passa a ouvir a Ele. Como o profeta fez, quando veio um vento suave, Deus estava ali, falando. Quando havia terremotos e quando havia fogo, não. Mas Deus fala no silêncio. Então, o inimigo faz várias coisas para você não ficar parado, você não conseguir relaxar para ouvir a palavra de Deus. Aí você está no mundo, aí você tem as bebidas, você tem as farras, tem as gandaias, tem as bagunças, e nada daquilo você consegue parar para ouvir a Deus. Ele arruma várias formas de te colocar fora da presença de Deus. Às vezes você coloca muitas outras opções, tem
muita coisa para eu fazer, tem muitos livros para eu ler, tem muito estudo, tem muita coisa para estudar, né? Se te sobrecarrega de tantas coisas, às vezes você mesmo se sobrecarrega. Ah, eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo, eu quero ser isso, eu quero aquilo, eu quero... Amém. Você quer crescer, você quer melhorar, estude sim, mas não coloque todas as suas cartas naquilo ali. Não coloque tudo naquilo ali. Existe um livro santo, com palavras santas. Não é santo porque a letra é santa, o papel é santo, mas é porque a mensagem é santa. Né? A Bíblia. Então, a gente não consegue parar. Às vezes até nós mesmos cristãos. Às vezes a gente está dentro da igreja, sentado, ouvindo a palavra. Às vezes Satanás se atormenta tanto com tantas coisas e tenta te colocar tantas preocupações que você não consegue prestar atenção numa mensagem. Qualquer tempinho, às vezes você me ouvindo nesse momento, se me ouvir 20 minutinhos, 40 minutinhos, talvez você ache muito. Irmão, mas um dia você vai falar assim, olha, aqueles 20 minutinhos, aqueles 40 minutinhos foram importantíssimos para a minha vida, aquilo mudou a minha vida. Então não deixe de parar um pouquinho, esqueça tudo que você estiver fazendo. A não ser que seja algo que vai botar em risco a vida de alguém, mas fora disso, tire o tempinho. Vale a pena. Eu sei porque aconteceu isso na minha vida. No momento que eu parei para poder ler um pouquinho, e o tempinho que eu tinha, Deus é tão bom, que eu trabalhava em outra cidade longe, e durante o período da viagem, era praticamente o único momento que eu tinha um tempo para ler. E Deus abençoou que me deu esse tempo para eu ler. E ali eu comecei a ler, ganhei uma Bíblia na época, no meu serviço mesmo. Deus enviou um abençoado que deu uma Bíblia para cada um. E faça isso também com outros, você que já é servo do Senhor, faça isso, dê uma Bíblia de presente. É muito importante. Às vezes a pessoa na hora não lê, mas na hora que ela estiver triste, ela vai buscar, ela sabe que ali tem palavras de bênção. Jesus fala assim, olha, pesquisai nessas escrituras, porque sabeis que nela tem palavras de vida eterna. É Jesus que diz. Então ali tem palavras de vida eterna. E não é vida eterna porque você vai pensar que vai viver eternamente, é porque você vai mesmo, é literal. Você tem vida eterna. Quando esse corpo se desfizer, Deus vai te dar outro. A nova terra, uma vida de você já tem ela já, porque o seu espírito vai permanecer. Você não vai viver eternamente sem Jesus. Você vai estar com Ele. E não o contrário. Então, essa mulher mudou de vida. Um outro homem, um ladrão, que foi crucificado ao lado de Jesus, haviam dois, um deles falou, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. A resposta de Jesus foi essa, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, a salvação é algo imediato. A santificação é um processo. A cada dia nós temos que nos purificar. Por isso que ainda pecamos. Porque nós não nos aperfeiçoamos completamente. Só Jesus vai fazer isso conosco. E é depois, né, na ressurreição. Glória completa. Então, enquanto estivermos aqui, nós vamos pecar. Então, não pense assim, eu sou muito pecador, eu não sirvo, não vou na igreja porque eu não consigo consertar minha vida. Não consegue mesmo. Você não consegue mesmo. Eu também não. Por isso que você precisa ir. Porque há um ali, que você vai ouvir falar dele. E você vai ver pessoas louvando a ele. E você também vai estar lá louvando. Esse sim vai resolver a sua vida. Eu não ia resolver nunca. Eu pensava assim, puxa, eu via às vezes uns crentes, eu vi também os crentes que não, né, que andavam errado também, os hipócritas, né, também tem, não pegava como exemplo aquilo, ficava triste por aquilo, mas eu via que a maioria estava ali realmente servindo a Deus de verdade, né, na época eu estava em outra cidade, eu ficava observando, passava na rua, começava a ler a Bíblia e ficava observando a vida dos cristãos, para ver se realmente ele correspondia ao que estava escrito, e tem que corresponder. E eu pensava assim, eu não consigo ser assim não. Eu fiz a vida muito doida, eu quero ir para gandaia, eu quero ir para galera, eu quero fumar, eu quero beber, eu quero namorar, eu quero viver a vida. Eu achava que a vida se restringia somente a isso aqui. E morreu, acabou. Aí o apóstolo Paulo diz, né, se a nossa vida se resume apenas a esta vida, a gente é mais infeliz dos homens. Porque não é só isso aqui. Irmãos, para a glória do Senhor, existe outra.
existe uma eternidade. E para a tristeza do ímpio, existe uma eternidade sem Deus também. Então, se você vive no erro, saia dele. Porque existe algo pior depois. Porque muitos bandidos continuam bandidos porque eles pensam assim, morreu, acabou. Vou aproveitar, roubar, fazer o que quiser, viver. Vou roubar um carrão, vou viver uma vida boa, porque depois não tem mais nada mesmo. Quem dera para ele que não existisse mais nada mesmo. Porque ele não tem noção do que vem depois. Para o mal. Então, queridos, que nós possamos fazer como Raabe, buscar o melhor, procurar estar junto com o povo de Deus. É que a mulher, a partir do momento que ela foi usada para dar apoio ao povo de Deus, ela mudou de vida. Ela foi salva, e passou a viver com ele, junto no meio desse povo. Ali ela foi salva humanamente falando. Você vai ser salvo espiritualmente. Jesus te dá a vida eterna, te salvar daquele pecado que todos nós herdamos. Então que nós possamos servir a esse Deus maravilhoso. Fazer como o ladrão na cruz, buscar acertar. Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim, Senhor. Então, querido, se você ainda não conhece o Senhor, não sabe nem como vai fazer, dobra seu joelho no seu quarto. Fala, Senhor, eu não sei como fazer. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem orar como convém. E ele está falando, e Paulo não fala isso para ímpio, não, ele fala isso para crente também. Eu também. Às vezes a gente não sabe nem orar como convém. Às vezes eu não sei nem o que exatamente eu quero. A gente pede uma coisa e o Senhor vai assim, será que isso é bom para você mesmo? Será que esse é o momento certo para você receber esse tipo de bênção? Então a gente não sabe nem orar como convém. Então não se preocupe se você ainda não conhece a palavra de Deus, você não sabe orar como convém. Nós também não. Nós deixamos tudo na mão do Senhor. Ele fala que é o Espírito Santo que intercede por nós de maneira inexprimível. Com palavras, gemidos inexprimíveis. Não tem nem como se expressar. Não tem como nem a gente explicar como é. Então deixa para Senhor Jesus, me salva. Senhor Jesus, me ajuda. Eu estou errado, eu quero sair disso. E para você que já conhece a palavra, às vezes até batizado, mas ainda não conseguiu se libertar do seu pecado, alguma coisa te atormenta, peça a Ele, entrega nas mãos dele. Fala, Senhor, eu não quero viver essa vida, isso me incomoda, isso me afasta da presença do Senhor. Talvez você esteja afastado da comunhão. Não fique. Se você tira uma brasa do braseiro, ela vai se apagar. Você estando no braseiro, você vai manter mais tempo. Vai manter o calor, vai manter o unido, vai manter a chama. Onde Deus age com a sua igreja. Então esteja com ela. Esteja junto com aqueles que amam a Deus de verdade. O Senhor abençoe a nossa vida. Então, madeira que nasce torta, o Senhor conserta. Filho de peixe nem sempre é peixinho. Às vezes a pessoa está com a vida toda errada, mas você não. Você não tem que continuar errado porque seu pai e sua mãe vivem errado. Eu não tenho que viver, às vezes, numa religião errada porque meu pai e minha mãe viveram naquela religião errada. Eu não tenho que viver na vida de crime se meu pai e minha mãe, ou meu parente, ou meu irmão viveram na vida de crime. Eu não tenho que viver assim. Eu não tenho que viver na vida de prostituição, como Raabe vivia, porque o pai e a mãe dela viviam. A partir do momento que ela buscou o povo de Deus, ela foi salva e toda a sua família. Preste atenção. Ela foi salva da morte e toda a sua família. Não só ela, toda a sua família. O carcereiro, quando ele viu que o povo de Deus estava lá preso e tinha sido liberto, e houve terremoto, eles não fugiram, e ele foi, ouviu a palavra de Deus depois e fala, como é que eu faço para ser salvo? Ele arrepender dos nossos pecados, será salvo tu e toda a tua casa. Ou seja, você está vivendo a vida errada, você quer buscar em Deus, e vai buscar em Deus, e vai orar, e vai persistir e insistir. E a sua família também vai ver isso. E você vai ter o ânimo de poder falar de Jesus para a sua família também. E eles também serem salvos. Tá? Não é porque, quando a palavra de Deus diz que quando você crê, toda a sua casa será salva, não quer dizer que, eu creio, eu vou para a igreja, minha família está na vida toda torta.
Não, meu irmão, não é isso. É porque Jesus sabe, você vindo, a sua família vem. Porque ela vai ouvir, ela vai ver seu testemunho. Dê um bom testemunho. Sirva a Deus de verdade. E através de você, serão benditas todas as famílias da terra. Como Abraão. Então, através de você, será bendita pelo menos a sua família. Pelo menos seus vizinhos, seus amigos, do trabalho, onde quer que você esteja. Então, que possamos buscar o Senhor. Então, a madeira que nasce torta, o carpinteiro endireita. O vaso que se desmorona quando está fazendo, o oleiro faz ele de novo. Ele conserta. Então, que o Senhor nos abençoe. Há um outro último ditado para falar com os irmãos que diz que a pessoa morre, né? A pessoa não há jeito para morte. Há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Né? Quando a pessoa consegue resolver, só não tem jeito para a morte. Tem também. Então é outro ditadozinho que cai por terra, né? Só não tem jeito para a morte. Tem. Jesus arrumou um jeito. Ele deu vida eterna. Então a morte, a separação do nosso corpo não é o fim. Porque Jesus se traz de volta. A nova terra não é voltar para aqui, não, tá, irmão? Se for voltar para cá, acho que eu nem queria voltar dessa forma, que eu preferi ficar por lá, não como se fosse o céu mesmo. Né? Mas o Senhor promete tudo isso. Então, por esses ditadozinhos que a gente usou para poder simplesmente para fixar na sua mente que existe alguém que pode consertar a sua vida. Não importa de como você nasceu. Se você nasceu e viveu uma vida errada, viveu uma vida sem Jesus, esse maravilhoso Deus pode consertar a sua vida. Pode mudar a sua alma. O Senhor nos abençoe. Que essa palavra possa frutificar no seu coração. Possa realmente memorizar na sua mente e plantar ela no seu coração. Venha, venha. Jesus vai te aperfeiçoar. Busca Ele, ore, dobre o seu joelho, busca em Deus. Se você não sabe como, pergunta a algum amigo seu que é cristão. Fala, olha, me ajuda, me ensina mais um pouquinho. Eu quero conhecer mais desse Deus. Ora junto comigo. E você que já é crente, procure um amigo que não tem Jesus. Ore junto com ele. Ore por ele e ore junto com ele. Para que ele conheça a palavra do Senhor. Para que ele possa também mudar de vida. É bom demais. Mudança de vida para estar com Jesus. O Senhor nos abençoe, queridos. Oremos. Pai, a Tua palavra, Deus, foi explanada, Deus. Que ela possa surtir o efeito, ó Deus, que o Senhor deseja, Pai. Muda, ó Deus, corações nesse dia. Que aqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, que ainda não Te conhecem, Pai, possa o Espírito Santo do Senhor agir na vida deles, assim como agiu na minha e de todos nós que conhecemos ao Senhor. Ó Deus, para que eles também possam ver como é bom. Ver, ó Deus, as maravilhas da Tua lei. Que eles abram os olhos, ó Deus, para o amor do Senhor. E possam ver o agir do Senhor na vida deles, ó Deus. E assim também o Senhor abençoar toda a família daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus. Que eles possam ser exemplo para eles, ó Deus. E trazê-los para o Senhor. Que aquela árvorezinha que nasceu torta, Pai, o Senhor endireite, Pai. Assim como o Senhor endireitou a nossa vida. E a cada dia ainda nos aperfeiçoa, cortando os ramos, ó Deus, que por acaso nasçam tortos, ó Deus, o Senhor continua nos aperfeiçoando a cada dia. Sabemos, ó Deus, que nós somos perfeitos, Pai. Mas só o Senhor é santo, só o Senhor é justo. E só o Senhor pode nos justificar, nos aperfeiçoar, nos colocar nos caminhos retos do Senhor. Fica conosco, ó Deus. Dá-nos uma semana abençoada, ó Deus. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, Pai. Dá a eles um trabalho abençoado, uma vida de paz. Que eles possam, ó Deus, ter um tempinho, Deus, para o Senhor. Para ouvir a Tua palavra, para prestar atenção nesse vídeo, ó Deus, e ouvir cada palavra que foi dita, ó Deus. Não as minhas palavras, mas aquilo que foi dito, ó Deus, que vem do coração do Senhor, Pai. Que essa palavra, sim, Pai, tem poder de transformação. Obrigado, Deus. Fica conosco. A nossa oração é em nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, Senhor da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Fique na paz, queridos. Deus abençoe a todos.